Então vamos ver como é que a gente usa o que a gente aprendeu, a proposição que a gente aprendeu no vídeo anterior, para fazer o algoritmo de Gram-Schmidt. Então o objetivo é o seguinte: eu quero dar uma descrição e provar o algoritmo de ortonormalização de Gram-Schmidt, provar que ele realmente funciona. Tá? Um exemplo numérico vai ficar para o próximo vídeo. Então quais são a entrada e saída desse algoritmo? A entrada é uma base beta V1VR de um certo subespaço U do Rn, uma base qualquer. Então eu vou imaginar que eu estou partindo de uma base. A saída é uma base ortonormal do mesmo subespaço, que eu vou chamar de beta estrela. Tá? É claro que a gente sabe que todas as bases têm a mesma quantidade de elementos, então se a base beta é V1VR, a base beta estrela vai ser qualquer coisa do tipo U1UR. A quantidade de elementos é a mesma. No vídeo anterior, a gente aprendeu que se a gente tem uma base ortonormal beta, formada pelos vetores U1M, de um subespaço S, e a gente tem um vetor V que não está em S, então quando a gente faz V menos essa diferença de essa soma de parcelas, o 1V vezes o 1 mais o 1V vezes M, quando a gente subtrai toda essa soma de parcelas de V, o que a gente obtém é um vetor ortogonal a S, ou seja, é ortogonal a todos os vetores de S. E a gente viu que ele é ortogonal a todos os vetores de S porque a gente provou que ele é ortogonal a todos os vetores da base, o 1M. É isso que a gente vai usar. Essa proposição é a chave para fazer o algoritmo funcionar. Então vamos ver como é que é a iteração. Eu vou imaginar que eu, de alguma maneira, já consegui andei com executei K etapas do algoritmo e consegui chegar numa base ortonormal para um subespaço gerado pelos primeiros K vetores da base beta. Então lembra, a base beta tem vetores V1 até VR. Eu estou imaginando que eu fui executando o algoritmo e eu obtive, num determinado ponto, depois de algumas etapas do algoritmo, na verdade, K etapas, como a gente vai ver, eu obtive uma base ortonormal, o 1UK, para o subespaço de U, que eu estou chamando de UK, que é gerado somente pelos K primeiros vetores da base beta. Tá? Então não usei todos os vetores da base beta. A base tem R vetores e eu fui até um determinado ponto, V1 até VK. Então imagina que eu consegui fazer isso. Bom, aí eu sei que VK mais 1 não está em UK, por razões óbvias. V1 até VR é uma base de UK. E eu estou imaginando que eu parei antes de chegar no VR. Então o vetor que está para adiante é linearmente independente com o que veio antes. Tá? Porque é uma base. Cada vetor é linearmente independente dos outros. Ou melhor, não se pode. Não, os vetores da base são linearmente independentes. Eu deveria estar dizendo cada vetor não pode ser escrito como combinação linear dos outros. Né? Então, o VK mais 1 não está em UK. Já sei disso. Então, posso aplicar a proposição. Aí eu calculo o vetor, que eu vou chamar de WK mais 1, que é VK mais 1 menos, e aí? VK mais 1 vezes o 1 menos VK mais 1 produto interno com o 2 vezes o 2, e assim por diante até menos produto interno de VK mais 1 com o K vezes o K. Esse vetor eu sei que é ortogonal a SK. Aí eu normalizo ele e obtenho um vetor unitário na mesma direção de WK mais 1. O que eu desejo provar é o seguinte: eu desejo provar que esses vetores, o 1 até o K e o K mais 1, bom, que isso aí é uma base ortonormal de alguma coisa, porque os vetores o 1 até o K, a gente sabe que são 2 a 2 perpendiculares, ortogonais, tá? Porque a gente partiu do pressuposto de que beta K estrela era uma base ortonormal de UK, então a gente sabe que os vetores o 1 até o K formam uma base ortonormal, então todos são unitários e 2 a 2 ortogonais. O K mais 1 é unitário por construção, e além disso, por causa da maneira como ele foi construído usando a proposição, ele é perpendicular a todos os vetores de UK. Então ele é perpendicular a todos os U's, o 1 até o K. Consequentemente, isso é uma base ortonormal. De que isso aí é uma base ortonormal? Bom, minha afirmação é de que isso é uma base ortonormal do subespaço gerado pelos K mais 1 primeiros vetores da base beta K. Tá? Então a ideia é que a gente vai construindo a base ortonormal, construindo uma base ortonormal que na verdade é de subespaços do subespaço U. Então a gente vai botando um vetor de cada vez na base ortonormal, e aí quando a gente bota um vetor nessa base, a gente está obtendo a base de um subespaço um pouco maior contido em U.
aí bota mais um, é um pouco maior, continua, até que ponto a gente esgota todo o subespaço U. Tá? Então esses UKs formam uma sequência, o maiúsculo K, né? Formam uma sequência de subespaços contidos, todos eles, dentro do subespaço U. Tá? E é uma sequência que é encaixada. Né? Você começa com o 1, que é gerado por V1, depois tem o 2, que é gerado por V1 e V2, e portanto contém o 1, e depois o 3 é gerado por V1, V2 e V3, e portanto contém o 2, e então você tem uma sequência que é o 1, contidinho 2, contidinho 3, até o M, até o R, que é o subespaço conhecido como subespaço U. Tá? Então eu quero, partindo do fato de que βk estrela é uma base ortonormal de UK, eu quero mostrar que a base que a gente acabou de construir, βk mais 1 estrela, é uma base do subespaço gerado pelos vetores V1 até VK mais 1. Tá. Vamos fazer a verificação disso. Então, em primeiro lugar, eu sei como o vetor o K mais 1 foi construído. Né? Ele foi construído normalizando o vetor que eu chamei de WK mais 1, que eu repeti aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever VK mais 1 como combinação dos outros. Então eu vou passar todas as parcelas com sinal negativo para o lado esquerdo. Então eu fiquei com VK mais 1 como WK mais 1 mais, e aí a soma das parcelas que envolvem o 1 até o K. Mas o WK mais 1, eu vou normalizar o WK mais 1 agora, tá? Então eu vou dividir ele pela norma dele, aí com isso eu vou ter que multiplicar também para compensar, né? Para fazer sentido, tá? E aí esse WK mais 1 dividido pela norma é justamente o que a gente chamou de UK mais 1. Então a gente descobriu que pode escrever o vetor VK mais 1 como combinação linear dos vetores o 1UK e o K mais 1. Tá? Logo, VK mais 1 pertence ao subespaço gerado por 1UK e o K mais 1. Tá legal, mas o subespaço gerado por 1UK, por causa da maneira como esses vetores foram construídos, a gente viu que isso aí o subespaço gerado por esses caras é o mesmo subespaço gerado por V1VK, porque o 1K, a hipótese da qual a gente partiu no slide anterior, era que os vetores 1K formavam a base ortonormal do subespaço gerado por V1VK. Então, a parte em vermelho gera a mesma coisa nos dois subespaços. Consequentemente, esses dois são iguais. Bom, além disso, eu sei que... Isso é verdade porque, como eu acabei de falar, o 1 até o K é base do vetor do subespaço U maiúsculo K, que é gerado pelo V1VK por hipótese. Tá? Tá. Mas isso está me dizendo que, como V1VK estão dentro desse subespaço, então o subespaço gerado por V1VK e VK mais 1 também está contido nesse subespaço. Porque V1VK está lá dentro, o VK mais 1 também está. Então o subespaço gerado por tudo isso está contido nesse subespaço gerado por 1K e o K mais 1. O subespaço gerado por V1VK e VK mais 1 é o que eu chamei de o K mais 1, o maiúsculo K mais 1. Tá? Então isso está contido no subespaço gerado por 1K e o K mais 1, que por sua vez é igual ao subespaço gerado por V1VK e o K mais 1. Bom, mas os vetores V1VK e o vetor UK mais 1, todos eles são combinação linear dos vetores V1 até VK mais 1. V1, VK até VK mais 1. Tá? Porque, bom, V1 e VK estão lá, não tem o que discutir. Mas o UK mais 1, ele foi construído normalizando o vetor VK mais 1, mas, o vetor WK mais 1. Mas o vetor WK mais 1 é uma combinação linear de VK mais 1 e dos vetores o 1K. Como os vetores 1K e os vetores V1VK geram a mesma coisa, então todo esse trecho de parcelas envolvendo o 1K pode ser reescrito em termos de V1VK. Consequentemente, todo esse vetor, todo esse subespaço V1, VK mais 1 e com o UK mais 1 está contido dentro de UK mais 1. Mas peraí, você tem o K mais 1 que está contido no subespaço que está contido em UK mais 1. Então tudo isso tem que ser igual e, consequentemente, o K mais 1 é o subespaço gerado por 1K e o K mais 1. Tá? Então mostramos o que a gente queria, porque a gente queria mostrar que a base U1, o K mais 1, os vetores de U1
até o k mais 1 formavam uma base ortonormal do subespaço gerado por V1 até Vk mais 1. Mas se esses vetores 1 até o k mais 1 geram a mesma coisa que V1 até Vk mais 1, eles formam a base ortonormal do vetor U maiúsculo k mais 1. Então, de fato, isso é uma base ortonormal desse subespaço. Então vamos ver como é que a gente usa o que a gente aprendeu, né, até aqui para fazer o algoritmo. Então deixa eu só dar uma recapitulada no que a gente fez. O que a gente fez foi o seguinte: a gente partiu da hipótese de que K, estou supondo que é um índice menor do que... lembra que a gente começou com um subespaço U que tinha uma base V1 até VR. Eu estou imaginando que K é um índice menor do que R. Tá? Então eu não cheguei no final, vamos dizer assim. Então, imagina que eu consegui construir uma base beta-K estrela ortonormal para o subespaço U maiúsculo K, que é gerado pelos K primeiros vetores da base beta que a gente começou. A conclusão que a gente chegou foi a seguinte: se você pegar a normalização, o K mais 1, do vetor WK mais 1, que a gente tinha construído usando a proposição, então beta-K mais 1 estrela, ou seja, formada pelos vetores U1 até o K mais 1, é base do subespaço U maiúsculo K mais 1 gerado pelos K mais 1 primeiros vetores da base que a gente começou. Tá? Então eu comecei com a base ortonormal com K vetores do subespaço de U gerado por V1 VK. E aí eu obtive uma base que tem um vetor a mais agora, o 1 até o K mais 1, que é uma base ortonormal, do subespaço gerado, do subespaço UK mais 1, gerado pelos vetores V1 até VK mais 1 agora. Tá? Então eu botei um vetor a mais na base, a base continua sendo uma base ortonormal, pela construção que a gente fez, e isso gera base de um subespaço um pouco maior do que o K. Tem um vetor a mais da base original beta do que o K. Então, essa é a ideia. A ideia é repetir isso várias vezes. Então, a gente começa com o 1 como sendo a normalização do vetor V1. E é claro que beta 1 estrela vai ser a base formada só por 1. Isso é uma base ortonormal do subespaço U maiúsculo 1, que é o subespaço gerado por V1, porque V1 e U1 são colineares, então geram a mesma coisa. E agora eu vou... então eu construo o vetor U2, obtenho uma base ortonormal o 1, o 2 do subespaço gerado por V1, V2. Depois eu construo o vetor U3 e aí eu obtenho uma base ortonormal o 1, o 2, o 3 do subespaço gerado por V1, V2, V3 e assim até o final. Então, fazendo R iterações, eu chego eventualmente na base beta R estrela, formada pelos vetores U1 até o R. Isso é uma base ortonormal do subespaço V1 até VR. Tá? Então, ao longo de todo o processo, as bases que eu vou obtendo são todas bases ortonormais. Essa que é a beleza do processo. E elas são bases ortonormais de subespaços de subespaços de U que vão crescendo, 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 até que eventualmente coincide com U e você tem uma base ortonormal de U. Então vamos ver como é que é o passo a passo do algoritmo. Então a entrada vai ser uma base beta de um V1VR, de um subespaço U do Rn. A saída vai ser a base ortonormal beta estrela do mesmo subespaço U. Os passos que a gente faz são os seguintes. A gente inicializa a beta estrela como uma lista vazia, calcula a normalização U1 de V1 e aí põe em beta estrela. E aí para ir de 2 a R a gente faz o seguinte, a gente calcula o WI, que é aquele vetor que foi construído na proposição, ou seja, VI menos produto interno de VI com 1 vezes 1 menos, etc. A gente normaliza esse vetor, bota isso em U1, e aí acrescenta o 1 no final de beta estrela. Então, fazendo isso para ir de 2 até R, a gente finalmente retorna beta estrela. E pelo que a gente viu nos slides anteriores, isso produz uma base ortonormal do subespaço U, que foi o subespaço que a gente começou com a base dele, né? A base V1VR. No próximo vídeo a gente vai ver um exemplo numérico de aplicação do algoritmo de ortonormalização. Tá?
Eu vou fazer esse exemplo no Máxima, porque aí a gente pode aproveitar e fazer umas contas com um exemplo um pouco maior.